E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Vista Chinesa, da Tatiana Salem-Levy, que saiu em 2021 pela Todavia Livros. Não é o primeiro livro que eu leio da autora, eu já li alguns anos atrás A Chave de Casa, e esse aqui se trata de uma novela com um pouco mais de 100 páginas, que dá para ler até mais ou menos rápido, o que não quer dizer que seja um livro fácil de deglutir, nem que seja um livro raso. É um livro bastante profundo, bastante doloroso, que trata da história de um estupro. A personagem principal e narradora dessa história, ela é bastante independente, ela trabalha para uma empresa de arquitetura que está com um contrato para construir algumas das sedes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, e antes da reunião, de uma reunião importante, ela decide sair correr, praticar uma atividade física, e num caminho, então, chegando ali na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, ela é abordada por um homem, ela é ameaçada com uma arma, é levada para o meio do mato e é agredida, e então o estupro acontece. E depois do acontecido, então, a gente vê aí a busca, né, primeiramente pela denúncia, para ela conseguir falar com alguém primeiramente, a denúncia, a investigação policial, a busca pelo culpado, a dificuldade em encontrar um culpado, a dificuldade em reconhecer esse culpado, esse possível, esse suspeito desse ato criminoso e horrível, e também a tentativa de recomeçar a vida, ou seja, como recomeçar a vida depois de um trauma tão forte quanto esse. Essa história aconteceu há alguns anos, depois houve as Olimpíadas, até que deu tudo certo. Inexplicavelmente deu certo. Mas deu certo só por um mês, porque as Olimpíadas no Rio foram o Rio suspenso dele mesmo, ou o vislumbre de uma utopia. Aquela maquiagem que a gente sabe fazer tão bem, mas só de vez em quando. E depois a cidade foi caindo ladeira abaixo, o país foi caindo ladeira abaixo, a política foi se esvaziando de projetos, sob o único pretexto de prender os corruptos. Corruptos foram presos no Rio, ao mesmo tempo que a cidade foi conhecendo o seu próprio inferno. Pela primeira vez nem o Rio foi capaz de salvar o Rio, que foi enlouquecendo, enquanto eu também talvez tenha enlouquecido, ou talvez esteja enlouquecendo. Esse trecho mostra bem uma das tentativas, pelo menos na minha leitura, da autora de relacionar uma tragédia pessoal e uma tragédia política, esportiva em várias questões. Ou seja, uma cidade cheia de problemas, essa questão do social, do coletivo, de uma cidade e de um país que degringola, ao mesmo tempo em que a personagem principal também passa por um processo de refacção de si mesma e tentar se levantar do meio do problema e do trauma que ela sofreu nesse momento da sua vida. E como voltar a ter relações com alguém? Como voltar a uma pseudo-normalidade da vida? Voltar a se relacionar com pessoas? Voltar a uma vida natural com o namorado, o marido dela? De poder encarar as pessoas na rua, de poder andar pela rua e não desconfiar de qualquer pessoa sendo um possível estuprador. Como? Como, mesmo sabendo que há dores, possivelmente há dores mais profundas, há questões talvez tão iguais ou piores que ela sofreu, como apagar essa dor? Será que essa dor pode ser apagada do nada? Simplesmente voltar a viver como se nada tivesse acontecido? Eu pensava, há coisas piores na vida. Há pessoas que perdem um filho num acidente de carro. Há pessoas que perdem a família inteira no desabamento de uma encosta. Há pessoas que perdem o movimento das pernas. Há pessoas que perdem um braço ou uma perna. Os dois braços e as duas pernas. Há pessoas que sofrem queimaduras e ficam completamente desfiguradas. Há pessoas que são estupradas por 10 sujeitos no mesmo dia. Mas a dor dos outros não diminuía a minha. Então, essa narradora, essa protagonista, ela decide escrever essa história como uma forma de carta para os filhos que são muito pequenos. Os filhos que vieram depois, né, dentro do seu relacionamento, vieram depois desse trauma que ela sofreu. Então os filhos não sabem, é um assunto que as pessoas evitam tocar perto, são crianças também muito pequenas,
E então ela deixa em forma de testemunho, de uma carta, de um depoimento, para que no futuro os filhos possam ler aquilo e entender o que aconteceu com a mãe deles num passado distante. A narrativa foi baseada numa história real de uma amiga da autora, né? E o que deixa a gente ainda mais impactado em saber que isso aconteceu. Mas mesmo que não fosse baseado numa história real, exatamente, especificamente em uma história real, é uma história que, na verdade, ela é repetida todos os dias. Quantos casos assim não acontecem por aí todos os dias, que a gente não fica sabendo, e esse comportamento é reproduzido por aí, talvez de geração em geração, em vários lugares, não só do Rio de Janeiro, do país e do mundo. Então, o fato dela ter se inspirado em uma história específica não aumenta assim tão fortemente o impacto, porque a gente tem que entender que isso acontece todos os dias e que a gente precisa conscientizar a sociedade para que isso não aconteça mais. E a Tatiana dá conta super bem de contar essa história sem cair em armadilhas fáceis de uma história assim, que pode ser de qualquer tipo de tragédia e a pessoa tentar superar o trauma e recomeçar uma vida aparentemente normal. É um tipo de história que pode trazer várias armadilhas para uma escritora, para um escritor iniciante, mas no caso da Tatiana ela se sai muito bem nesse sentido. E para terminar é preciso dizer, em casos assim a mulher é a vítima, nunca culpada. A culpa de um estupro é sempre do estuprador. Fico por aqui, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço para que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os amigos e me ajude a crescer aqui no YouTube. Nos vemos num outro vídeo, um abraço e até a próxima!